Análise combinatória. Problemática. Dada a especificação de um conjunto, como determinar a cardinalidade desse conjunto sem enumerar todos os seus elementos? Por exemplo, quantas palavras de 3 letras diferentes podem ser formadas com um alfabeto de 26 letras? O primeiro tópico que aprenderemos em análise combinatória são os princípios da contagem, que são basicamente dois, o princípio da multiplicação e o princípio da adição. Vamos começar pelo princípio da multiplicação. Se uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras diferentes, e uma vez tomada essa decisão D1, uma outra decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras diferentes, então AX vezes Y forma-se tomar as decisões D1 e D2. Por exemplo, quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas usando 4 letras? Cada elemento desse conjunto que queremos contar pode ser decodificado por uma sequência de decisões. No caso, nós temos 3 decisões. Decisão D1, qual seria a primeira letra? Decisão D2, qual seria a segunda letra? Decisão D3, qual seria a terceira letra? Antes de aplicar o princípio da multiplicação, devemos nos questionar o seguinte: qualquer elemento desse conjunto pode ser descrito por exatamente uma sequência de escolhas? Qualquer sequência de escolhas resulta em exatamente um elemento desse conjunto? Sendo essas duas afirmações verdadeiras, então essa sequência define cada elemento do nosso conjunto. Podemos tentar aplicar o princípio da multiplicação para saber quantos elementos tem o nosso conjunto. Aplicando o princípio da multiplicação, temos 4 escolhas para a primeira letra. Uma vez escolhida essa letra, nós teremos 3 escolhas para a segunda letra. E uma vez escolhida a primeira e a segunda letra, teremos 2 escolhas para a terceira letra, resultando em 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, 24 formas diferentes de tomar essas 3 decisões. Graficamente, podemos representar essas 24 decisões através dessa árvore de decisões, onde nós temos a primeira decisão D1, que pode ser formada de 4 formas diferentes. A segunda decisão D2 pode ser tomada de 3 formas diferentes para cada uma das 4 formas anteriores. E a decisão D3 pode ser tomada de 2 formas diferentes para cada uma das 3, para cada uma das 4 anteriores. Ou seja, resulta em 4 vezes 3 vezes 2, 24 formas diferentes de se tomar as 3 decisões. O próximo princípio é o princípio da adição, que diz que se A e B são 2 conjuntos disjuntos, ou seja, não possuem interseção, com X e Y elementos respectivamente, então A união B possui X mais Y elementos. Por exemplo, quantos números de 4 dígitos são maiores que 2.400 e têm todos os dígitos diferentes? Nós podemos tentar resolver esse problema usando uma sequência de decisões. Como, por exemplo, decisão D1, qual é o primeiro dígito? Nós vamos ter 8 opções, porque não podemos usar o 0 ou 1. Isso resultaria em um número menor que 2.000. A decisão 2 vai ter o seu número de opções dependente da decisão que tomamos na decisão 1. Por exemplo, se escolhemos na decisão 1 colocar o número 2 como o primeiro dígito, para a decisão 2 nós não vamos poder colocar o número 0, nem o número 1, nem o número 2, restando 7 opções. Já se para a decisão 1 tivermos colocado o número 3, por exemplo, nós vamos poder colocar qualquer um dos outros números, qualquer um dos outros algarismos, exceto o 3. Então, nós vamos ter 9 opções para a decisão 2. Quando isso ocorre, nós vemos que o princípio da multiplicação não se aplica, porque uma escolha e uma decisão está influenciando na quantidade de escolhas para a decisão seguinte. Quando temos esse tipo de situação, a primeira coisa que tentamos fazer é verificar se mudar a ordem das decisões podem ajudar. Para esse caso específico, mudar a ordem não vai funcionar. Então, nós vamos ter que dividir esse problema em partes ou partições. Resolver cada uma das partições separadamente e, em seguida, aplicar o princípio da adição para somar o resultado de cada uma das partições. Nós vamos dividir esse problema em 2 partições. Vamos chamar de caso A e de caso B. O caso A são todos os números que começam com o número 2. A sequência de decisão do caso A seria: decisão 1, qual é o primeiro dígito? Só temos aqui uma opção, porque tem que ser o número 2. A decisão 2 é: qual é o segundo dígito? Nós vamos ter aqui 6 opções. Não pode ser o 0, não pode ser o 1, não pode ser o 2, não pode ser o 3, que resultaria em um número menor que 2.400. A decisão 3 é: qual é o terceiro dígito? Nós temos 8 escolhas.
Não pode ser o número 2 que já escolhemos, e nem pode ser o número que escolhemos para o número 2, não importa qual seja. E a decisão 4, qual é o quarto dígito? Nós vamos ter 7 opções. Não pode ser os 3 já escolhidos. Aplicando o princípio da multiplicação, já que nenhuma escolha afeta a quantidade de escolha da decisão seguinte, nós temos 1 vezes 6 vezes 8 vezes 7, que dá igual a 336. O caso B trata os números que não começam por 2. Aqui nós temos para a decisão 1, qual é o primeiro dígito? 7 escolhas. Não pode ser o 0, não pode ser o 1 e não pode ser o 2. Não pode ser o 0 e não pode ser o 1 porque resultaria um número menor que 2.400. E não pode ser o 2 porque o caso B proíbe o 2 na primeira posição. A segunda decisão, qual é o segundo dígito? Nós temos 9 opções, basta que não seja o número já escolhido na decisão 1. A decisão 3, nós temos 8 opções, não pode ser os 2 anteriores. E a decisão 4, nós temos 7 opções, não pode ser os 3 anteriores. Como resultado, temos 7 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que dá igual a 3.528. E agora, pelo princípio da soma, já que os dois conjuntos são disjuntos, a cardinalidade da união desses dois conjuntos pode ser calculada simplesmente somando a cardinalidade de cada um desses conjuntos, ou seja, 336 mais 3.528, que dá 3.864. E esta é a solução do nosso problema.